Então nós vamos hoje continuar a nossa leitura aqui comentada do livro do Thomas Kuhn. Esse é o último capítulo e ele fala, esse capítulo, daquilo que aconteceu após a Revolução Copernicana, quer dizer, o final da Revolução Copernicana e qual foi o novo panorama científico e teórico que se desenhou a partir de então. Então, recapitulando, no capítulo anterior a gente viu a recepção, capítulo 5, né, trata da obra mesmo de Copérnico, comenta detalhadamente alguns trechos do livro de Copérnico, apresentando a nova teoria dele. E depois o capítulo 6, que a gente viu na semana passada, comenta a recepção da obra de Copérnico em particular. Ele chama atenção, então a obra de Copérnico é de 1543 e no século XVI, né, a partir de 1543, esse livro de Copérnico foi lido especialmente por astrônomos. Então a leitura e a recepção, o impacto dela ficou restrito a um círculo de astrônomos. A maioria deles era ainda ptolomaico, né, embora o livro de Copérnico tenha causado um impacto pela sua sofisticação técnica. Era um livro que estava à altura da sofisticação técnica matemática de Ptolomeu, então podia ser considerado assim tecnicamente um concorrente, embora a maioria das pessoas não acreditasse naquilo. E houve também nesse período uma recepção popular a partir do século XVII, sobretudo, né? Então isso se fez notar principalmente na reação que as teorias de Copérnico provocaram em religiosos, né? Começa isso com alguns luteranos, depois se estende para a Igreja Católica, que proíbe a circulação, o ensino das teorias copernicanas. Então o livro de Copérnico passa a fazer parte do índex dos livros proibidos pela Igreja Católica. Isso dura até 1822. Então, basicamente, as pessoas consideravam a reação popular, não técnica, era de que a ideia de que a Terra estaria se movendo era absurda, era inconcebível, era obviamente falsa. Mas, do ponto de vista científico, não foi isso que aconteceu. Do ponto de vista científico, as coisas continuaram, a discussão continuou acontecendo. Então, embora houvesse essa resistência, como a gente já viu na semana passada, se deve em parte ao lugar central que a tese de que a Terra é o centro do universo ocupava não apenas na astronomia antiga e medieval, mas também na cosmologia, na filosofia, e na metafísica e na teologia. Então era uma tese que tinha um papel organizador e central em muitos aspectos do pensamento ocidental. Então isso é que fez com que a revisão dessa tese em particular gerasse uma reação que foi muito além dos círculos astronômicos, né, dos círculos de pesquisadores de astronomia. Dentro da astronomia, como é que ela foi recebida? Em primeiro lugar, a gente tem um novo sistema que é apresentado lá por Tycho Brahe. Me perguntaram como é que se pronuncia o nome desse astrônomo dinamarquês, e eu fui conferir na internet, dá para ver a pronúncia, né, em dinamarquês do nome, e o CH ali tem um som de G, Tycho Brahe, certo? Então, o Tycho Brahe, ele foi um astrônomo a um só tempo conservador, porque ele atualizou o modelo ptolomaico, criou um novo modelo, na verdade, um novo modelo geocêntrico, né, que tinha a Terra como centro do universo, mas com modificações importantes. Ele fez contribuições importantes no que diz respeito à observação, né, disponibilizou dados novos a respeito da posição dos planetas, das estrelas, e ele criou um novo sistema em que a Terra ocupa o centro do universo, mas Marte, Júpiter e Saturno não giram ao redor da Terra, mas giram ao redor do Sol.
e o Sol, por sua vez, gira ao redor da Terra. Então, esse sistema novo proposto por Tycho Brahe, ele tinha como peculiaridade de tornar impossível a postulação de esferas, certo? Então, o movimento dos planetas não pode ser causado por esferas que giram ao redor da Terra, enfim, porque as esferas do modelo de Tycho Brahe se interpenetram. Se houvesse esferas, elas quebrariam, né? Não poderia haver uma matéria ali que constituíssem esferas que girariam, porque elas se interpenetrariam. Então, isso deixa em aberto a explicação, né? Qual é a causa do movimento dos planetas. Não pode ser esfera, o que é? Bom, não sei. Então, de novo, a gente tem um astrônomo aqui que está apresentando um cálculo, um modelo para prever o movimento dos planetas, mas não tem uma explicação adequada da causa disso. Então isso é uma característica, eu já chamei atenção para isso antes, é uma característica da ciência moderna, da ciência que começa a se fazer nesse período aqui, né? Há uma separação cada vez mais aguda, assim, entre os modelos matemáticos que são apresentados para prever fenômenos e a explicação das causas subjacentes, né? Tem uma separação entre a observação de fenômenos, o cálculo, previsão de fenômenos e a metafísica, né? A explicação de mecanismos subjacentes, primeiras causas, essências, que era comum que existia, por exemplo, na astronomia aristotélica, né? Mas isso gradualmente vai se tornando mais difícil. Bom, a gente tem depois alguns astrônomos, em particular Kepler e Galileu, que adotaram o modelo copernicano. Então eles eram inicialmente minoria e eram astrônomos assim que foram influenciados, sobretudo Kepler, por ideias neoplatônicas, né? Então havia aquela crença de que por trás dos fenômenos da natureza existe uma certa harmonia matemática, e também a crença de que o Sol tem um papel central, ou enfim, é uma espécie de veneração ao Sol. E o Kepler resolveu diversos problemas do modelo copernicano original, né, abandonou, tornou possível, assim, pela primeira vez, um modelo geocêntrico que fosse efetivamente mais simples que o modelo ptolomaico e também que o modelo de Tycho Brahe, porque o modelo proposto por Kepler tinha pela primeira vez as órbitas dos planetas eram elípticas, e ele apresentou assim certas leis da movimentação planetária, né, e em formas matemáticas que explicariam, né, essas harmonias matemáticas. Então isso foi um avanço importante. E depois houve o Galileu, que se notabilizou, né, pela primeira vez pelo uso de telescópios, e isso teve um impacto muito grande nas discussões, porque se mostrou que através dessas observações de telescópio se viu que não se tratava apenas de um modelo matemático, né, um modelo matemático para prever fenômenos, mas que de fato havia uma realidade física subjacente ali, né? Então a observação de crateras na Lua, das fases de Vênus, das luas de Júpiter, tudo isso mostrou que de fato não se tratava apenas de uma teoria matemática, mas que ela correspondia a uma realidade física. Então a questão que passou a se colocar é qual é essa realidade física, né? Que realidade física pode ser essa? E então a revolução inicial até aqui, né, até Galileu, Kepler, Galileu, a revolução copernicana ainda estava incompleta, porque ninguém tinha nesse período uma explicação física para o movimento dos planetas. A gente havia esses modelos, mas nem o Tycho Brahe tinha, nem o Kepler e Galileu tinham uma física que correspondesse à astronomia. Então a gente tem agora uma situação, né, de indeterminação, porque diferentemente do que acontecia na Idade Média, onde pelo menos havia aquelas hipóteses sobre as esferas, né, e a teoria da matéria aristotélica, o éter e tal, né, isso parece para nós hoje insatisfatório, mas pelo menos era uma teoria. Agora aqui nesse momento essa teoria aristotélica e antiga
das esferas, do éter, foi abandonado, mas não tem nada que esteja sendo postulado ou proposto para ocupar o lugar. Quer dizer, a gente simplesmente não se tem uma boa teoria, uma teoria adequada para explicar os movimentos planetários. Não se tem uma cosmologia e também a gente tem diversos pontos, assim, no mínimo de tensão, talvez até de contradição, entre o que está sendo afirmado na astronomia e a religião da época, pelo menos a interpretação que as pessoas faziam de diversas passagens, assim, de textos sagrados. Então, vários problemas, né, que estavam a ser resolvidos. Uma revolução nesse momento está incompleta. Em particular, as seguintes questões estão abertas. Por que os objetos caem em direção ao centro da Terra? Né? Se eu largo uma pedra aqui, por que esse objeto cai em direção ao centro da Terra se a Terra está se movendo? Isso é uma questão nova. Essa é uma questão para a qual os aristotélicos tinham uma resposta. Mas agora os modernos aqui não têm uma resposta, porque a gente não tem ainda uma teoria da gravitação, isso só vai aparecer com Newton. Então, nesse período aqui, a gente não tem ainda. Então, a gente vê que as coisas acontecem dessa maneira, mas a gente não sabe por quê. As pessoas, né? A segunda questão que estava aberta nesse período é a que distância estão as estrelas. Né? Porque se a Terra está se movendo e não tem o fenômeno de paralaxe, a gente não observa o fenômeno de paralaxe com as estrelas, quer dizer, aqui, se aqui a gente tem, por exemplo, duas estrelas, se a gente tem duas estrelas e a Terra se aproxima e se afasta, porque a Terra está se movendo, quando a Terra se aproxima, as estrelas deviam parecer mais distantes uma da outra. Quando a Terra se afasta, as estrelas deviam parecer mais próximas uma da outra. Que nem quando a gente está se aproximando, né, de duas árvores, por exemplo, lá no alto de um morro, de longe as árvores parecem próximas uma da outra. A gente se aproxima, a gente vê que elas podem estar bem distantes uma da outra. Né? Então, por que isso não acontece aqui com o movimento da Terra em relação às estrelas? As estrelas parecem sempre, a gente olha nas constelações no céu, elas parecem sempre mais ou menos a mesma distância. E então não se sabia direito, essas estrelas têm que estar muito distantes, mas qual é a distância? Qual é o tamanho do universo? Né? Isso não se sabia. E em terceiro lugar, uma questão nova que aparece nessa época e para a qual não se tinha uma resposta é o que move os planetas, certo? Qual é a física? Qual é a física subjacente? E por que eles não saem de órbita? Né? Que se os planetas estão girando, estão fazendo uma órbita circular ou elíptica, por que eles não saem pela tangente, assim, saem em linha reta? Por que eles continuam, voltam, né? Ninguém sabia, não se tinha uma resposta adequada para isso. Então, muitas questões abertas. A revolução está incompleta ainda nesse período, tá? A revolução começa com a publicação do livro de Copérnico, mas ela não terminou ainda. Além disso, começa a haver postulações, em particular por Giordano Bruno, sobre a possibilidade de o universo ser infinito, e não ser finito, como era para todos os astrônomos, físicos, pensadores até então, para Aristóteles, Ptolomeu, Copérnico, Brahe, Kepler, Galileu, todos eles achavam que o universo era infinito, terminava na esfera das estrelas. Isso se deve àquela tese aristotélica de que não existe vácuo, né? Então só tem onde há espaço a matéria. Se não há matéria, não há espaço. Então, para além das estrelas não tem mais nenhuma matéria, então não tem espaço também. Então o universo termina com a esfera das estrelas. E o Giordano Bruno postulou a possibilidade do universo ser infinito, de haver outras estrelas, né, atrás dessas estrelas, e ao redor de cada estrela um novo conjunto de planetas, de haver infinitas assim, estrelas, né, uma quantidade muito grande, né, e de universo ser infinito. Bom, isso de um lado. Nesse período, então essas questões aqui estão todas em abertas, né, estão todas abertas. E não se sabe direito como respondê-las. Mas nesse período, no século XVII, né, há uma série de pensadores, o mais importante deles é Descartes, que começam a desenvolver uma explicação corpuscular ou materialista, né, do universo. Então ela é uma explicação agora que começa a se apresentar como uma alternativa, se apresenta efetivamente como uma alternativa à física antiga, aristotélica, medieval. E se trata agora de uma física de partículas. Né? Então, as coisas materiais do universo são feitas de coisas menores. Né? Qualquer objeto, pega um objeto qualquer, sei lá, pega essa caneta aqui, ela é feita de partes, né? E isso eu posso ir dividindo essas partes até chegar a certas partículas atômicas.
e haveria por toda parte partículas, inclusive aqui no ar, né? O ar está cheio de partículas, o ar também é feito de partículas, e a interação entre essas partículas é que causa o tipo de movimento que a gente vê aqui na Terra e mesmo fora da Terra, no universo, né? Os planetas não estariam se movendo no vácuo, eles estariam se movendo num mar de partículas. E a interação dessas partículas é que causaria então os movimentos particulares. Haveriam essas correntes aqui circulatórias. Essa ilustração aqui é bem famosa, bem conhecida, né? Aparece no livro do Kuhn. Né? Um objeto vai tendo seu movimento modificado de acordo com as correntes de partículas com as quais ele interage. Né? Então haveriam esses vórtices, assim, por exemplo, ao redor da Terra haveria um vórtice de partículas. E aí isso dá origem, então, a explicações diferentes. E, em particular, a resposta de Descartes para por que as coisas caem na Terra é por causa da interação dos objetos com esses vórtices de partículas, com o movimento das partículas no vórtice aqui terrestre. Então isso causaria com que as coisas caíssem em choque, então vai fazendo com que elas caiam. Então, o que move os planetas? Então, a gente tem uma ideia inicialmente que começa a aparecer por aqui, o que move as planetas. Uma ideia de um sistema solar mecânico, né? Um sistema solar como uma espécie assim de relógio, né? Engrenagens. Então, a gente pode ter tem a explicação das esferas, inicialmente, antigamente, e Copérnico ainda adota essa explicação. Mas, por outro lado, Brahe e Galileu, no sistema deles não pode haver, não há esferas, né? E para Kepler também, o movimento elíptico não pode ser um movimento de esferas, como é que aquelas coisas, né? Se fossem circulares não faria sentido que fossem esferas, mas esferas de um material sólido, né? Isso não tem como ser se as órbitas são elípticas. E o Kepler diz que esses movimentos não são naturais, os movimentos elípticos não são circulares, não são retos, então não são naturais, então tende a haver algum tipo de força que está produzindo esse resultado, ou uma força, um magnetismo, e o Kepler postula uma anima motrix, uma alma motora, uma coisa assim, que seria transmitida por raios emanados do Sol. Então agora começa a surgir aqui uma alternativa de explicação do movimento que não parece estar muito de acordo com as teorias materialistas ou corpusculares, né? Que agora a gente está falando de uma alma motriz, alma motora, uma força invisível. Então de um lado a gente tem por que os corpos caem duas explicações que se apresentam agora como concorrentes. E de um lado a gente tem uma explicação em termos de corpúsculos que interagem uns com os outros. A gente poderia dizer que é uma explicação estritamente materialista, quer dizer, assim, corpos que ocupam lugar no espaço, né? Interagem uns com os outros e produzem resultados físicos visíveis nos corpos materiais visíveis. E por outro lado a gente tem esses copernicanos. Copérnico fala de princípios atrativos e Kepler fala de uma alma, anima motrix. E isso tudo vai influenciar aqui o pensamento de Newton. Newton foi o grande físico, né, desse período, na verdade, talvez de todos os períodos, o maior cientista. Assim, algumas pessoas consideram ele o maior cientista de todos os tempos, o mais importante, né? E o Newton criou uma teoria, né, para explicar os movimentos elípticos e circulares em termos de uma soma de forças ou movimentos, né? Então a gente tem de um lado a Terra sendo aqui nesse gráfico que a gente vê a Terra sendo atraída pela gravidade do Sol, e de outro lado a gente tem um movimento inercial da Terra. O movimento inercial da Terra faz com que ela tenda a ir em linha reta e sair pela tangente, mas ela está num ponto ali de equilíbrio, né? E entre a força inicial que faz ela continuar andando, e tem a força atrativa do Sol. Então a soma desses dois movimentos faz com que os movimentos dos planetas sejam elípticos. Mas isso causa uma tensão dentro da própria física de Newton, que é uma tensão parecida com essa que a gente vê aqui nos pensadores
cientistas anteriores. Isso aqui tem uma passagem da Ótica de Newton que o Kuhn cita na página 293 do livro dele, e que expressa essa tensão entre, de um lado, o pensamento corpostular e atomístico, e de outro lado, a postulação dessas forças atrativas, aí, né? No caso aqui de Newton, a gravidade. E, então, esse aqui diz a passagem aqui do Newton: tendo em consideração essas coisas, parece-me provável que Deus, no princípio, formou a matéria em partículas sólidas, volumosas, duras, impenetráveis, imóveis, de tantos tamanhos e formatos, e tantas outras propriedades, e em tal proporção com o espaço, como era exigido por um fim para o qual ele os tinha feito. Tá? Então, de um lado, parece que há essas partículas, tá? Que Deus criou o mundo repleto de partículas, e as coisas maiores são feitas de partículas menores. E, portanto, a natureza pode durar, as mudanças das coisas corpóreas só devem estabelecer-se em várias separações e novas associações e movimentos dessas partículas permanentes. Então, os movimentos, as interações, são explicáveis em termos das interações e movimentos das partículas menores que compõem os objetos maiores. Mas, aí ele diz, parece-me ainda que essas partículas não têm só uma vis inércia, uma força inercial. Certo? Então, o Newton também formulou a lei da inércia, né? Então se aplica a partículas. Mas essa é uma lei, ele diz aqui, acompanhada de leis passivas do movimento natural como resultado dessa força. Então, parece-me que essas partículas não têm só uma força inercial, mas também que são movidas por certos princípios ativos, tal como é a gravidade, e o que causa a fermentação química e a coesão dos corpos. Tá? Então tem essas forças passivas, um objeto ele é movido por outros objetos, né? Uma partícula bate na outra e faz com que essa outra se mova. Então a gente tem esse movimento passivo de umas partículas batendo nas outras e sendo movidas por outras partículas. Mas ele diz, mas também há um movimento que é causado por princípios ativos: gravidade, fermentação e coesão dos corpos. Bom, então a gente tem dois tipos de explicação, certo? Tem dois tipos de explicação. E isso aqui causou muita assim, dúvida e surpresa, e, enfim, porque o que seria essa força ativa, né? Que o Newton fala, esse princípio ativo aqui, o que seria a gravidade, o que é a gravidade? E sobre isso o Newton diz, eu não tenho nenhuma hipótese sobre isso, na verdade eu não sei, eu sei que deve existir isso, né, e que eu posso calcular o efeito disso, mas o que isso é, eu não tenho como saber. Então, de novo, né, a gente tem essa tensão ali na ciência moderna, de um lado a tentativa assim de descrever os fenômenos da natureza em termos de mecanismos internos, como se fosse um relógio. Eu abro o relógio, vejo as engrenagens, uma peça move a outra, mas por outro lado parece haver algumas coisas na natureza que a gente não consegue explicar em termos de engrenagens e mecanismos internos, e para essas coisas a gente postula, né, uma ânima motrix, ou gravidade, ou uma força de coesão, uma coisa assim. E isso para muita gente foi inaceitável, né? Parecia uma volta à metafísica aristotélica. Mas enfim, a gente tem até hoje esse tipo de tensão na ciência moderna, né? Então, a gente tem a explicação dos fenômenos, regras que permitem a previsão dos fenômenos, a explicação completa dos mecanismos subjacentes a gente não tem nas teorias contemporâneas, né? E não tinha nessa época e continua não tendo. Então, o que o Kuhn diz? Se desenha agora uma nova estrutura de pensamento. A física newtoniana se mostrou extremamente fecunda. De novo, vejam aqui o Kuhn falando, né, de um valor científico, né, que a física newtoniana não se impôs assim, à comunidade científica apenas pelos seus resultados empíricos, pela sua capacidade de prever fenômenos, a sua simplicidade, a sua elegância, não foi, enfim, ela se impôs também pela sua fecundidade, né? Ela se mostrou capaz de resolver problemas que outras não conseguiam resolver. Ela permitiu prever fenômenos novos, e com cita um deles aqui é a previsão da existência de Netuno, porque os astrônomos observavam os movimentos de Saturno,
calculavam como esse movimento deveria ser, dado o tamanho de Saturno, da distância que ele está do Sol, o tamanho do Sol, o tamanho dos outros planetas, e eles viam que havia certas perturbações, havia certos movimentos de Saturno que pareciam estar sendo afetados por outros corpos. E aí eles disseram que deve haver um outro planeta que está afetando o movimento de Saturno. Então a teoria newtoniana permitiu calcular, né, como deveria ser o movimento de Saturno na ausência de outros planetas. E aí eles não tem alguma coisa que está perturbando esse movimento, então tem que ter um outro planeta. E de fato em 1846 se observou com o uso de telescópios o planeta Netuno. Um outro aspecto da física newtoniana que se mostrou fecundo foi o da utilização do peso como um indicador da quantidade de matéria. Até então, o peso era considerado uma qualidade secundária, quer dizer, uma coisa que não é inerente aos corpos, né? O peso é algo que seria como a cor de um objeto, por exemplo, né? Então, os filósofos e cientistas dessa época consideravam a cor uma qualidade secundária. Esse aqui tem uma carta preta de um lado, vermelha de outro. O preto e o vermelho é o produto, não é algo do objeto mesmo, mas é algo da interação do objeto com o nosso aparato sensorial. Então, é algo que aparece para nós de uma certa maneira, mas que não é inerente ao objeto mesmo. E a mesma coisa, assim também visto com relação... o peso era visto dessa maneira também. E a partir de Newton, não. A partir de Newton, o peso passa a ser uma propriedade, um indicador de algo intrínseco ao objeto, né, que é a quantidade de matéria. Há efeitos, né, dessa nova concepção, visão de um mundo científico que aparece nessa época na religião, o paraíso no céu e o inferno na terra, aquela visão da teologia, né, aquela concepção teológica do céu e do inferno que é apresentada na obra de Dante, ela passa a ser vista a partir desse período como uma metáfora, porque, né, a Terra não é o centro do universo, é um planeta entre outros quaisquer, então por que o inferno estaria no centro da Terra, né? Por que não no Sol, por exemplo, num outro planeta? E o céu, bom, nós estamos no céu de certa maneira, né, na concepção agora copernicana, nessa nova visão do universo. Então, o céu e o inferno, o paraíso no céu e o inferno na terra passa a ser visto como metáforas cada vez mais. E Deus passa a ser visto como uma espécie de relojoeiro. Ele não intervém tanto nos eventos do mundo, como a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, né? Deus aparece, faz isso, faz aquilo, né? Intervém concretamente na vida das pessoas. Aqui, nessa nova concepção que começa a se desenhar nesse período, Deus passa a ser cada vez mais visto como aquele que criou as leis da natureza, né? Então, estudar a física, estudar a matemática e como entendeu como é que funciona a mente de Deus. Então, Deus criou o universo, mas ele não intervém ativamente nele. E então tem uma concepção de Deus assim mais abstrata, mais distante, né? E a gente tem o início, né, de movimentos ateus que passam a se difundir muito na Europa a partir do século XIX. Tudo isso o Kuhn considera consequências dessa nova visão científica do mundo que se desenha nos séculos XVII e XVIII. E há consequências também para a política, né? Assim, da mesma maneira que a gente tem um sistema solar mecânico, uma tentativa de explicar mecanismos do sistema solar através de leis, passam a haver filósofos que tentam explicar também a sociedade civil em termos de mecanismos, né? De leis subjacentes, invisíveis, né? Que explicariam os fenômenos. E uma teoria política do Estado em termos de pesos e contrapesos, né? Então são metáforas físicas que são usadas para explicar fenômenos da sociedade civil e da política. E por fim, o Kuhn observa que a revolução científica, essa revolução que aconteceu, ela não implicou numa quebra, né? Então a gente tem de fato uma nova visão de mundo que se apresenta agora, novos conceitos, né?
novas hipóteses que estão sendo usadas agora para explicar os fenômenos da natureza. Há uma descontinuidade, com certeza, do ponto de vista teórico, né? Uma quebra nos conceitos, os conceitos aristotélicos são abandonados, a física aristotélica é abandonada, o modelo ptolomaico é abandonado, epiciclos, excêntricas, a própria ideia de centro do universo passa a não fazer muito sentido mais, porque se o universo vai ser considerado infinito, como é na física newtoniana, então não tem um centro do universo, né? Só faz sentido falar no centro quando a gente tem as bordas, né? Relativamente às bordas do universo, a gente pode calcular onde é que está o centro. Mas se o universo é infinito, então não tem bordas. Então, não tem fronteiras, não tem limite. Então, qualquer lugar é infinitamente distante do fim do universo, do final, porque não tem final. Então, não tem também um centro do universo. Então, existe uma série de descontinuidades teóricas e conceituais dessa nova concepção astronômica e física com relação às antigas e medievais. Mas há uma continuidade também no que diz respeito aos fenômenos. Né? Os fenômenos observados são os mesmos, as eclipses continuam sendo observadas, o movimento dos planetas continua sendo observado, as estrelas. Só que as observações antigas são reinterpretadas pelas teorias contemporâneas. Tem uma continuidade nas observações, mas uma reinterpretação teórica daquelas observações antigas. Tá? Então a gente tem continuidades e descontinuidades através de uma revolução. Essa revolução é muito importante. Eu acho que se vocês entenderem bem o que aconteceu nesse período aqui, vocês vão ter um insight assim, né, para a cultura contemporânea como um todo. Esses assuntos aqui sobre os quais o Kuhn está tratando nesse livro são assuntos assim de importância assim muito grande, né, para o desenvolvimento da nossa cultura, do nosso pensamento, da nossa maneira de pensar e de ser. Então continuamos então a gente vai encerrar o livro amanhã, tá? Vamos fazer a nossa discussão à meia da manhã e depois eu vou passar algum trabalho para vocês fazerem a respeito desse livro, mas a gente discute, a gente conversa sobre isso amanhã, ok?